Outra condição, eu tenho antecedentes, por exemplo, na minha família. Eu tive meu pai com câncer de intestino, tive um tio com câncer de intestino. Eu vou ter câncer de intestino? Eu posso prevenir isso? Então, o que você pode nos dizer sobre isso? Tá. Em relação àquilo que a gente tinha falado em relação aos fatores de risco, os principais fatores de risco são realmente a idade e a história familiar. A história familiar ela tem um peso muito importante no surgimento do câncer coloretal. O que a gente considera como história familiar? Ah, meu avô aos 90 anos teve um tumor de intestino. Isso é história familiar? Não. Tá? O que é recomendado pelas sociedades, tanto europeia, americana, própria brasileira, é que o paciente classificado como tendo hereditariedade, como tendo história familiar, ele tem que ter um parente de primeiro grau com diagnóstico do câncer coloretal antes dos 60 anos, ou 2 ou mais parentes com diagnóstico de primeiro grau, né, parentes de primeiro grau, em qualquer idade. Então, para se ter o diagnóstico, o que se faz normalmente antecipar a colonoscopia, tanto o período, a periodicidade, quanto o primeiro exame, né? O paciente, mesmo independente de sintomas, ele deve fazer a colonoscopia 10 anos antes do caso mais jovem, tá? Ou se os casos mais jovens são mais idosos, ao invés de iniciar aos 45, inicia-se aos 40 anos de idade. E a periodicidade, ao invés de ser 10 anos, é 5 anos. Perfeito. Então, isso para a gente compreender. Existem manifestações, ou seja, isso é a manifestação que a gente, na parte médica, chama de síndrome de Lynch, né, são os tumores familiares, ou seja, por uma manifestação, e também existe a doença polipoide familiar. Você quer comentar um pouco disso? Você já vivenciou isso? São famílias que têm a possibilidade de ter o câncer coloretal. A polipose familiar é uma doença hereditária não tão frequente, né? Que são pólipos que vão surgindo, pólipos, e preventivamente a gente faz a retirada de todo o intestino, né? Porque 100% dos pacientes, no máximo 30, 40 anos, vão ter o câncer coloretal. Então, igual tem o gene BRCA para a mama, que é feito, a Angelina Jolie ficou famosa por ter retirado as mamas preventivamente, foi até muito questionado isso, e realmente isso acontece. O intestino já vem de muito tempo, né, essa indicação, que aproximadamente aos 25, 30 anos, após a pessoa ter todo o desenvolvimento físico, fazer sua faculdade, porque é uma cirurgia bem agressiva, a retirada de todo o intestino, né, você faz a pesquisa do gene, né, através que é o gene APC, que chama, que é no cromossomo 5, no braço longo do cromossomo 5. Esse gene, ele indica, então quem tem história familiar, normalmente é uma doença dominante, então se o pai tem, normalmente os filhos vão ter. A gente sempre recomenda quem tem esse diagnóstico que pense bem se vai querer ter filhos, se não pensa na possibilidade de adoção, porque é uma situação bem complexa. Exatamente, porque quem tem esse gene, por exemplo, é uma investigação que deve ser feita, né? Fazer uma investigação genética, uma orientação genética, 100% das pacientes eles têm a penetração desse gene e os seus familiares, ou seja, os seus filhos, vão ter o câncer coloretal. Por isso que é importante essa investigação. Mas o que eu estou esclarecendo, isso aqui é uma condição específica na investigação do câncer coloretal.